esperados do meu canal. Embora ninguém tenha me pedido especificamente para falar sobre esse tema, muitas pessoas comentam comigo sobre isso, então hoje eu decidi falar sobre a dificuldade de falar português quando você vive num país que não fala português, né? Como a maioria de vocês sabem, eu sou professora, formada professora, eu fiz pedagogia, trabalhei como professora no Brasil, fiz 2 anos de letras, licenciatura em letras. Eu não terminei o curso, mas eu estudei letras. Eu sempre gostei muito da língua portuguesa, eu sempre procurei falar o português corretamente. Até mesmo o inglês, uma das minhas paixões de fazer letras era também pelo inglês, porque geralmente você opta por uma segunda língua junto. Enfim, gente, pra mim, pessoalmente, tem sido um desafio muito grande continuar mantendo um bom português depois de morar num país que não fala português. Pra quem não mora aqui, parece uma desculpa, parece que é exagero, mas não é, gente. Quando você fala muito uma língua que não é a sua língua materna, você acaba fazendo ajustes dessa língua com a sua língua materna. Então, assim, a estrutura de linguagem da língua inglesa é totalmente diferente da língua portuguesa. Então, por exemplo, acho que essa todo mundo sabe, os adjetivos em inglês vêm primeiro do que o substantivo. E no português é o contrário. Primeiro você fala o substantivo, depois você dá um adjetivo para esse substantivo. Então, assim, partindo desse princípio, vocês podem perceber e imaginar o quanto minha cabeça tem trabalhado para falar corretamente aqui nos Estados Unidos e para também falar corretamente em português, quando eu falo com a minha família, quando eu falo com vocês. Uma das coisas que sempre acontece comigo é colocar as expressões, né, do dia a dia. Por exemplo, no Brasil a gente fala né, tá, então, daí, coisas desse tipo. E aqui a gente fala outras palavras que representam essas coisas. Então tem sido muito difícil pra mim. Muitas vezes quando eu tô gravando vídeo, eu vou fazer algum comentário assim aleatório e eu falo anyways. Anyways significa de qualquer forma. E aqui se usa muito isso. Outra coisa que eu assisti nos meus vídeos, reparei que eu também faço, é falar well. Well é o bom. E eu falo bom até em português, é o meu jeito de falar. Eu vou começar um assunto e falar, bom, então esse é o assunto. E em inglês também, well, that's what I want to say. E assim, tem sido interessante gravar os vídeos, porque eu tenho que me forçar a falar em português. E eu não posso usar as expressões, porque aqui o que acontece muito comigo é, quando eu tô falando com algum amigo, com meu namorado, eu vou falar em inglês, se eu não consigo lembrar a palavra em português, eu continuo falando em inglês. Quero dizer, quando eu vou falar com alguém que fala português, né? Porque às vezes, quando eu tô falando em inglês, também vem palavras em português e eu não percebo. As pessoas que estão falando comigo que percebem e fazem algum comentário. E é um desafio muito grande, assim. Eu fiz um trato com uma das minhas amigas que a gente vai tentar falar só português quando estiver junto. Embora ela também fale inglês, a gente vai tentar falar as frases completamente em português. Mesmo que a gente esqueça a palavra em português que a gente quer dizer, a gente não pode usar o inglês. A gente vai ficar procurando a palavra em português e falar a sentença completa em português. A mesma coisa em inglês. Se a gente estiver conversando em inglês, a gente não vai falar em português. E é muito difícil. E assim, a entonação também é diferente. Se você vê uma pessoa falando em inglês e em português, não parece a mesma pessoa. Você reconhece a voz, mas a entonação é diferente. E da mesma forma que pra eles aqui, eu tenho um sotaque muito forte, né? Eles percebem que eu não sou brasileira, que eu não sou americana, logo quando eu começo a falar. Porque as palavras não saem do mesmo jeito que saem pra uma pessoa americana. A menos, gente, que você tenha vindo pra cá muito novo, ou que você já tem uma base do inglês, chega aqui você só tem que trabalhar no seu sotaque, né? Eu procuro me policiar e tentar fazer a pronúncia mais parecida com a pronúncia deles possível, porque eu acho que isso é respeitar a língua deles.
Mas eu não, claro, eu não gostaria de perder também as minhas origens. Por isso que é engraçado que às vezes as pessoas falam: ah, você tá muito americano, sua voz tá diferente, o jeito que você fala tá diferente. Eu entendo que é assim mesmo que acontece, porque a gente se expõe a uma língua diferente e tem que aprender a articular essa língua da melhor forma, né? E pra mim é um desafio e eu acho que vai continuar sendo um desafio pra sempre, porque você não quer perder sua língua materna, mas também você quer adquirir essa língua desse país novo, né? Mas eu agradeço a paciência de vocês, porque às vezes a palavra foge, eu preciso de um espaço um pouco maior até lembrar de uma palavra em português. Às vezes eu não lembro a palavra em português, eu tenho que achar algum sinônimo pra dar a ideia do que eu tô querendo dizer. Enfim, não é um vídeo explicativo, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Que nem tudo são flores, tem um lado fácil e um lado difícil de qualquer coisa. Mas eu acho que a experiência é super válida e eu acho que não é porque eu moro num país fora do Brasil que eu vou esquecer da minha língua. Uma das minhas maiores preocupações é continuar falando português corretamente, escrever o português corretamente, mas infelizmente, apesar do meu cérebro estar fazendo o ajuste para as duas línguas, algumas coisas vão se perdendo no meio do caminho e você tem que ter mais atenção porque pra mim, no caso, é muito importante manter o vínculo com o meu país e manter o que é importante pra mim. É isso, gente. Eu espero que essa curiosidade tenha sido interessante pra vocês, porque várias pessoas comentaram sobre isso. E eu falo com vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais. Tchau!